A bengala impregnada de luz. Por volta de 1936, Meishu Sama visitou uma mina na cidade de Giro, província de Gifu, que estava sob a direção de alguns discípulos seus. Durante a escalada da montanha, ele usou uma bengala que foi deixada posteriormente no escritório da mina. Nesse escritório morava um senhor idoso que há muito tempo caminhava com dificuldade por causa do reumatismo. Ele viu a bengala que estava encostada na parede perto da porta de entrada e apanhou-a. Não se sabe se ele tinha conhecimento de que a bengala havia sido por Meishu Sama. O fato é que ela lhe serviu adequadamente. Ao utilizá-la, verificou que estava andando com muito mais facilidade do que antes. Admirou-se com o fato, mas não deu muita importância. Ele continuou a usar a bengala sempre que saía. Algum tempo depois, para sua alegria, verificou que estava curado do seu antigo sofrimento. Essa bengala que esteve nas mãos de Meishu Sama por cerca de 3 horas foi capaz de proporcionar tamanha bênção porque ficou impregnada de luz. Alguns anos antes desse episódio, Meishu Sama fora fotografado com a mão encostada a um braseiro. Na fotografia, o formato de sua mão pôde ser visto nitidamente através do objeto, embora esse não fosse transparente. Esse fato nos revelou que a mão de Meishu Sama irradiava luz intensa e constantemente. Um servidor. A luz do sol refletida no altar. Em 23 de dezembro de 1954, natalício de Meishu Sama, tive o privilégio de ver com meus próprios olhos algo maravilhoso que gostaria de relatar. Eu era funcionário da sede central e naquele dia estava dedicando como responsável da nave. Como os membros que estavam vindo em trens noturnos deveriam chegar ao solo sagrado antes do amanhecer, imaginei que, devido ao frio intenso e à forte ventania, a entrada na nave seria liberada mais cedo. Por isso, resolvi chegar por volta das 6:30 da manhã para verificar se estava tudo em ordem. Dirigi-me à entrada principal do templo messiânico, subindo pela escadaria zigue-zague. O sol começava a despontar sobre o mar, e quando cheguei à porta do templo, apenas metade dele havia surgido no horizonte. Entrei na nave, ouvindo os comentários de admiração de aproximadamente 80 membros que estavam apreciando a aurora. Segui em frente. Ao me encontrar mais ou menos no centro da nave, a luz do sol refletiu-se em todo o altar. Se comparássemos essa cena com uma projeção cinematográfica, poderíamos dizer que era o sol a fonte de luz do projetor. A entrada principal da nave, a abertura das lentes e o altar, o centro dela. Fiquei embevecido com o fato da luz projetar-se bem no centro do altar. Voltando-me para trás, fiquei ainda mais surpreso. O sol posicionava exatamente ao meio da porta de entrada, formando a imagem da bandeira do Japão. Senti que deveria haver um profundo significado por trás desse fenômeno. O sol despontado sobre o mar alinhar-se perfeitamente com o altar, onde horas mais tarde seria entronizada a imagem da luz divina. Fiquei muito emocionado. Um dedicante da sede geral.
as peônias que recuperaram o viço. Este episódio se passou em junho de 1940, num dia de encontro com Meishu-sama. Nessa época, ele morava no Rosanso, bairro de Tamagawa. De manhã, fui o primeiro a chegar, sendo conduzido ao local onde o encontro seria realizado, e lá fiquei aguardando. De repente, Meishu-sama entrou para vivificar as flores do altar. Levei um susto ao vê-lo tão inesperadamente. Cumprimentei-o e permaneci onde estava, limitando-me a observá-lo. Logo em seguida, uma servidora lhe trouxe um balde com 2 ou 3 peônias brancas. Elas estavam murchas, como se tivessem sido cortadas há muito tempo. Fiquei a pensar por que Meishu-sama utilizaria flores em tal estado. Ele sentou-se sobre os calcanhares, tirou as flores uma a uma e, com a sua habitual simplicidade, colocou-as num vaso. Quando terminou, inclinou-se para trás e moveu o corpo de um lado para o outro, observando as flores. Eu também estava olhando para elas e fiquei impressionado ao ver nitidamente as pétalas começarem a recobrar o viço. Não sei bem quanto tempo essa cena durou. Sei apenas que fiquei muito impressionado e curvei minha cabeça em sinal de reverência. Aquelas peônias que estavam em condições tão precárias agora se mostravam perfeitas. Depois de arrumar as flores, Meishu-sama voltou-se para mim e sorriu. Não proferiu uma só palavra, mas captei através de sua expressão o que ele queria me transmitir. Você acaba de ver o que a luz divina pode fazer, não? Era o que parecia dizer. Naquela ocasião, eu ainda era membro recém-ingresso na igreja, mas já tinha ouvido meu orientador falar sobre a grandiosidade de Meishu-sama. Porém, ao ver um milagre acontecer à minha frente, pude comprová-lo. Um ministro. A pipa que emitia luz. No dia 4 de janeiro de 1934, após encerrar a ministração de Jorei, Meishu-sama foi ao jardim. De lá, ele empinou uma grande pipa com um desenho de Daruma. Quando olhei para ela flutuando alto no céu, tive uma visão maravilhosa. Ela estava circundada por uma luz violeta. Que belo espetáculo! Essa luz resplandecente parecia ter mais de 2 metros de largura e se expandia em todas as direções, cintilando com imenso brilho. Tornei-me de espanto e chamei todos de dentro da casa para que pudessem ver. Todos vieram e ficaram encantados. Pouco depois, Meishu-sama disse a um dos presentes: por favor, segure isto para mim um instante, volto já. Quando ele passou a linha, a luz que envolvia a pipa desapareceu. Quando ele retornou e segurou a linha novamente, a luz voltou a brilhar. Fiquei muito impressionado com aquela cena e não pude deixar de perguntar a Meishu-sama seu significado. Ele respondeu: não há nada de estranho nisso. A luz que saiu do meu corpo passou para a linha através da mão, chegando até a pipa. Como não tinha mais para onde ir, ela começou a se irradiar. Foi só o que aconteceu. Ele explicou tudo com a maior simplicidade.
como se aquilo fosse muito natural, mas para nós tratava-se de algo extraordinário. A luz estava sempre emanando do corpo de Meishu-sama, mas geralmente era invisível. Naquele dia, porém, por alguma razão de ordem divina, todos ali presentes tiveram o privilégio de vê-la. Um servidor. Mais do que sermos importantes, devemos ser pessoas que recebem a gratidão do próximo. Em 1945, em que terminou a Segunda Guerra Mundial, sofri um deslocamento da bacia. E, nessa ocasião, o espírito de minha irmã mais nova se manifestou e disse que, se eu não recebesse o Jorei de Meishu-sama, não melhoraria. Disse-me ainda que, após ser curado por ele, eu deveria servir a obra divina, sendo esta a razão pela qual não poderia deixar de jeito algum de solicitar-lhe Jorei. Na época, eu não acreditava em fenômenos espirituais. Mesmo assim, decidi solicitar Jorei a Meishu-sama por intermédio do ministro. Entretanto, logo após que falei com meu superior, minhas pernas perderam completamente as forças e eu não conseguiria mais ir até Meishu-sama, nem mesmo carregado. O ministro então pensou, do jeito que ele está, não acredito que melhore em 1 ou 2 dias, mesmo recebendo Jorei. É impossível. E acabou não solicitando Jorei a Meishu-sama. Nesse meio tempo, o secretário de Meishu-sama, o senhor Inoue, preocupado com meu estado, telefonou-me para saber como eu estava. Respondi-lhe: desloquei a bacia e não posso me mover. O senhor Inoue pediu-me que aguardasse na linha dizendo: vou falar com Meishu-sama. Ao retornar, comunicou-me que Meishu-sama havia dito: mande-o vir imediatamente. Porém, era muito difícil arranjar um carro naquela época e tive que esperar um dia inteiro. Ligavam-me da residência de Meishu-sama de manhã e de noite, pedindo-me que fosse o mais rápido possível. Finalmente consegui um carro e fui diretamente ao seu encontro. Quando lá cheguei, fui logo encaminhado aos seus aposentos. Enquanto me ministrava Jorei, Meishu-sama me disse: você está realmente muito fraco. Se deixasse passar mais uma semana, estaria correndo risco de vida, o que me assustou profundamente. Naquele dia, Meishu-sama ministrou-me Jorei por tão longo tempo e com tanta atenção que eu não sabia o que dizer. Meishu-sama transmitiu ao meu coração o seguinte ensinamento: é assim que devemos ministrar Jorei quando alguém purifica. Meishu-sama preocupou-se muito comigo naquela ocasião. Ele me disse: mesmo que um alto funcionário do governo venha me solicitar Jorei, eu não ministro. Mas se for uma pessoa útil à obra divina, faço tudo para salvá-la. Ouvindo palavras tão calorosas, não pude conter as lágrimas que insistiam em rolar. 10 dias depois, Meishu-sama disse-me: agora não há mais perigo. Finalmente posso ficar sossegado. Estive tão preocupado com seu estado que até a noite passada não conseguia dormir tranquilamente. Ao ouvir tais palavras, fiquei tão grato e emocionado que não conseguia articular nenhuma palavra de agradecimento. Meishu-sama sempre dizia: tentar mostrar-se importante é muito mais trabalhoso do que receber a gratidão do próximo. Sempre que me lembro dessas palavras,
Vem-me nitidamente à memória a gentileza de Meixo-sama para comigo quando tive minha vida salva por ele. Naquele dia eu pensei, mesmo uma pessoa como eu, sem instrução nem informação especial, pode ser utilizada na obra divina se servir de corpo e alma. Um ministro. Meixo-sama ministrava Jorei com toda a dedicação. Logo após me tornar messiânica, meu filho teve uma purificação semelhante à disenteria infantil. Como era uma purificação muito severa, assustei-me e decidi levá-lo o mais rápido possível à presença de Meixo-sama no Rosanso. Logo que viu meu filho, Meixo-sama disse: "O caso é grave. Se você tivesse demorado mais um pouco, ele não sobreviveria." E começou a ministrar Jorei com toda a dedicação e seriedade. Finalmente, meu filho me chamou. Mamãe, mamãe. Meixo-sama disse então, não há mais perigo. Bem, agora vou descansar um pouco. A postura de Meixo-sama durante a ministração do Jorei, naquela ocasião, fez com que meu respeito por ele aumentasse ainda mais. Caí de uma árvore, mas fui salvo. O seguinte fato ocorreu na época em que os encontros com Meixo-sama se realizavam no bairro de Shimizu. Portanto, creio que tenha se passado por volta de 1949. Certo dia, eu estava podando as árvores do jardim sob a orientação de Meixo-sama. Ele ia me dando instruções de um dos aposentos do primeiro andar. Suba em um galho mais alto, corte o galho da direita e assim por diante. Repentinamente, um dos galhos se quebrou e caí batendo a cabeça. O chão era pavimentado de concreto. Felizmente caí em cima do telhado do banheiro. Nesse momento, Meixo-sama veio correndo assustado, completamente pálido. Ele, que geralmente se mostrava imperturbável, perguntou-me apreensivo: "Como você está? Tudo bem?" Eu, que machucara o braço seriamente, passei a receber Jorei de Meixo-sama todos os dias durante um mês e recuperei-me completamente. Após restabelecer-me, pensei em voltar a dedicar nos serviços de jardinagem, mas Meixo-sama disse: "Por enquanto, você não precisa fazer isto." Não me permitindo dedicar no jardim durante algum tempo. Soube que, enquanto me encontrava acamado, Meixo-sama perguntava aos outros servidores: "Como ele está?" Preocupando-se bastante comigo. Um servidor. Se a pessoa quer receber Jorei, deve solicitá-lo. Houve uma época, em 1942, 1943, em que minha condição física estava tão precária que, se não recebesse Jorei de Meixo-sama por ocasião dos encontros, o sofrimento era insuportável. Contudo, como ele estava sempre muito ocupado, eu fazia a cerimônia. Certa ocasião, meu sofrimento chegou a um ponto em que não conseguia mais suportar e acabei pedindo-lhe Jorei. Nesse momento, Meixo-sama me disse: "Era bastante penoso olhar para você."
Eu pensava comigo mesmo, hoje ele vai pedir Jorei, hoje ele vai pedir Jorei. Mas você não pedia. Fazer cerimônia gera mácula, sabia? Eu não posso oferecer-lhe Jorei. O Jorei deve ser ministrado quando a pessoa solicita. Se você não pede, eu fico em apuros. E continuou. Se a questão se limitasse ao seu corpo, não haveria tanta importância. Contudo, você não se dá conta de que Deus está atuando através do seu físico. Caso aconteça algo a você, vai para o mundo espiritual, causará um grande transtorno a Deus. Na verdade, seu corpo é como se fosse um cartaz da igreja. Não há a mínima necessidade de fazer cerimônia. Aliás, você precisa receber Jorei, caso contrário, me trará problemas. Assim, Meisho Sama me transmitiu valioso ensinamento. Houve também uma época no Tosanso em que Meisho Sama se encontrava com seus discípulos nos jardins. Em tais ocasiões, em vista da minha limitação física, ele sempre mandava trazer uma cadeira para mim. Ele realmente compreendia o sofrimento das pessoas, tratando-as com profunda consideração. Com isso, nasceu em mim o desejo de servi-lo incondicionalmente. Um ministro. Meisho Sama não misturava os assuntos particulares com os relacionados à obra divina. O seguinte fato ocorreu na época em que eu estava hospedado no Shinzanso para receber Jorei de Meisho Sama por estar tuberculoso. As pessoas que queriam receber Jorei, independentemente de serem membros da família ou servidores, deveriam solicitá-lo antes da refeição matinal. Quando eu me atrasava para receber Jorei, sentava-me no final da fila. Mas havia alguns servidores que me deixavam passar à frente dizendo, venha logo. Em tais ocasiões, Meisho Sama intervia. Não pode. Há uma ordem. Não permitindo de forma alguma que, por eu ser seu familiar, a ordem fosse desrespeitada. Meisho Sama não misturava os assuntos particulares com os relacionados à obra divina, e essa atitude se refletia no fato de ele não fazer em nenhuma circunstância distinção entre os familiares e as pessoas de fora. Um familiar. Venha, mesmo que seja se arrastando. Em maio de 1946, fui a Hakone e passei muito mal. Não conseguia mais me locomover. Nessa ocasião, Meisho Sama disse, deixe-no ficar hospedado no Tori-no-ya. Os sintomas da doença eram semelhantes aos que se apresentaram anteriormente, mas os médicos me desenganaram. Como o estado era grave, um servidor perguntou a Meisho Sama, o que o senhor acha que ele tem? Ao que respondeu, na verdade, ele não tem mais cura. Porém, como está servindo a Deus, não posso deixá-lo morrer. Se isso acontecer, ficarei em apuros. Na época, Meisho Sama levou em consideração o fato de eu dedicar oferecendo arroz. No dia seguinte, ordenou que eu fosse receber Jorei com ele. Contudo, eu estava sofrendo muito, sem condições de ir até sua presença. Pedi então que o avisassem que eu estava em um estado que me impedia de atender ao seu chamado. Meisho Sama pediu que eu fosse mesmo que me arrastando.
Caso não comparecesse, ele não ministraria Chorei. Como percebi que só receberia Chorei se eu fosse até ele, então decidi ir. Andava 2 ou 3 passos e parava para descansar. Andava mais 2 ou 3 passos e parava. Finalmente consegui chegar e recebi Chorei. Ao me retirar, Meixo-sama disse: quando estiver se sentindo mal, pode vir a qualquer momento. E assim, retornei aos meus aposentos. Naquela mesma noite, já eram mais de 2 horas da madrugada. Senti-me tão mal que pedi à pessoa que estava cuidando de mim que fosse solicitar Chorei a Meixo-sama. Ele respondeu: traga-o imediatamente. Meixo-sama estava caligrafando as letras da imagem da luz divina. Interrompendo imediatamente o que estava fazendo, ministrou-me Chorei. Ele disse-me: você deve estar com vontade de comer algo doce, não? Aqui tem de tudo, peça o que quiser. Nunca me esquecerei de quão delicioso estava o manju que ele me ofereceu. Além disso, enquanto estive acamado, Meixo-sama separava um pouco de cada prato que compunha sua refeição e dizia: dê isso a ele. Jamais esquecerei sua benevolência. Tendo gratidão por ele, por toda a minha vida. Um ministro.